Olá, aqui é a doutora Ellen Pessoni. Estamos de volta com o nosso podcast, com mais um episódio, e um episódio muito especial, porque nós estamos em São Paulo, num estúdio diferente. Toda a minha equipe, doutora Karine, doutora Olá, Roana, sejam estão aqui bem-vindos. comigo. E nós viemos para uma atualização médica, numa técnica muito especial que temos feito muito na clínica, que é a técnica ATA. E aí nós aproveitamos para gravar um podcast aqui com um convidado muito especial, que é o Alisson Zigulit, jovem, mas já tem um currículo imenso e já ajudou muitas pessoas. Eu vou ler aqui para vocês o currículo dele. Ele é investidor, CEO da Holding Acelerar, com empresas como a Great Pages, uma plataforma de criação de landing pages, que apenas 29 meses já conta com mais de 240 mil sites pelo mundo. São 60 países. E, além de tudo, outras 5 empresas diferentes em ramos de atividade. Além disso, nos últimos 12 anos, ele já ajudou mais de 18 mil empresários e líderes através do ciclo Acelerar, que é um método de criação de estratégia para crescimento de empresa. Mas o que é que ele vai falar aqui com a gente? A gente vai conversar sobre empresa médica, sobre marketing médico, que é muito diferente, e sobre a experiência dele como paciente da técnica ATA. Prazer em receber você aqui, Alisson. E a gente quer que você conte um pouquinho de você, as pessoas conheçam sobre você um pouquinho. Legal, muito obrigado pelo convite. Bom estar aqui conversando com Peso vocês. pesado, hein? Comecei muito cedo, né? Comecei com 13 anos de idade como programador. Então, é aquilo, né? Tinha a tendência de ficar preso na frente do PC pro resto da vida, né? Aí, comecei como programador, mas na casa dos meus pais tinha uma regra que dizia assim: a gente dá tudo aquilo que tu precisa e não aquilo que tu quer. Na casa de muita gente tem essa regra, mas lá em casa ela era bem prática, né? Basicamente, a gente não tinha dinheiro para comprar tudo. Então, quer dizer, a gente tinha que comprar aquilo que, que realmente fazia sentido, né? Que realmente, tipo assim, meus pais conseguiam pagar. Então, ou seja, furou o tênis, né? Vamos comprar um tênis. Aí tem o de R$ 50 e o de R$ 500. O que a gente vai receber? Vou receber o de 50, né? Que é o que eu preciso, é o que eu realmente Uhum. preciso. Só que meu pai sempre me disse o seguinte: tu pode ter o que tu quer, só que tu vai ter que adicionar para isso. Aí tu paga o valor de diferença. E a partir daí eu comecei a vender, né? Então, comecei a vender adestramento canino, aprendi a adestrar cachorro e saí vendendo toda a vizinhança. Vendi hamster, eu tinha 25 casais de hamster. Assim, é muito, pra quem já teve Meu hamster Deus. sabe, é muito Não, nunca filhote, sem tive. Não parar. consigo imaginar. Assim, tudo eu fiz um pouco. Arrumei computador, arrumei impressora, tudo fui fazendo E o de que pouquinho. mais te motivava era Era, querer era realmente ter melhorar as coisas e que eu ter o que queria. você queria. Exatamente. Com 16 anos e uma semana, me emancipei e abri a minha agência de marketing. Como eu era programador, eu achei que era o suficiente, né? Ah, sei programar, já dá para tocar uma agência. Descobri que não era bem assim, né? Tipo assim, descobri da pior forma possível. Mas foi interessante que é aquilo. Ali eu comecei a realmente a empreender, né? Entender de negócio, tocar um mínimo de gestão de pessoas. Os primeiros 3 anos eu não cresci nada, praticamente nada. Foi até os 24 anos quando eu vendi essa agência. E eu vendi essa agência por sim, talvez o principal motivo, que era muito simples. Eu percebi que grande parte dos meus clientes, eu gerava talvez 60, 70, 80% do faturamento deles, e eles não tinham ideia do que eu fazia. Imagina que tu faz um trabalho e a pessoa não sabe o que que tu faz, só que todo o resultado que ela tem vem do teu trabalho. Ou seja, imagina o risco, né? Tipo assim, a gestão de conhecimento dos negócios é zero, né? Aí eu me perguntei, se eu cancelasse o contrato, se eu quebrasse, se eu aumentasse meu preço, eles teriam que aceitar, né? Tipo, tudo que eles queriam no final do mês era saber quanto que eles gastaram e quanto que voltou. Então, o que que eu Que é percebi? o que a maioria das A pessoas maioria quer. quer. É a maioria quer, exatamente. Tipo assim, um nível de consciência muito baixo, né? Tipo, sobre o risco que tem o negócio, né?
tomei uma decisão muito simples. Vou vender a agência e vou pegar esse dinheiro e vou começar a comprar parcelas de outras empresas. Então, eu comprei parcela de pet shop, de não sei o quê, de hotelaria. Por quê? Porque eu comecei a comprar 10, 15, 20% de uma empresa, eu entrava, ficava de 6 a 10 meses dentro daquela empresa, e depois disso eu vendia minha parte pro dono de novo. Então, eu Você fiquei fazendo isso. alavancava a empresa É, e... comecei a fazer o que eu fazia dentro da agência. Só Uhum. que a minha percepção foi justamente essa. Poxa, por que eu tô ganhando tão pouco por fazer uma coisa que o cara não sabe fazer e que gera 60, 80% do faturamento dele? Entende? Então não é melhor que eu Foi a sua ganhe, dor. né? É, Eu ganho aí, também, né? eu ganho Eu também, né? alavanco e ganho e Exatamente. E todo mundo ajeito ganha. tudo, todo mundo ganha e eu vou para um E como outro agência, negócio. nunca conseguiria fazer esse resultado. Como agência, você não vai fechar um contrato muito grande, entende? Então, como sócio, sim. Então, eu tinha que comprar e acelerar. Fiz isso por muito tempo. A partir do momento eu decidi que não. Eu tinha 27 anos, né? 3 anos atrás. Decidi que... 3 anos e meio, né? Decidi que realmente eu queria tocar os meus próprios negócios, né? Eu realmente queria tocar as minhas coisas. E aí eu voltei a construir minhas empresas do zero. Tem a Great, tem outros negócios que a gente foi construindo, tem indústria de café, tem tudo que é coisa, mas são negócios que eu realmente estou dentro e estou construindo eles grande parte do zero, né? E tudo isso E tem 3 resumo. anos. Exatamente. Essas empresas todas que a gente tem hoje dentro da Hold são todas novas, assim. Então a palavra acelerar não é só o seu método, Não, é um estilo de vida seu, exatamente. assim como acelerar. Exatamente. Até porque eu tenho uma frase que eu digo assim: se quiser acelerar, acostume-se com a velocidade, né? Então, o ponto é: as coisas podem ser muito mais rápidas do que a gente imagina. É que a gente enrola muito, né? A gente Sim. foca em coisa errada e, Entre o sabe? decidir e o E o executar, executar, exatamente. É isso aí. tem, Ser rápido. tem. Tem E um... dentro E da uma medicina, a gente tem muita dificuldade nisso, né? Em como empreender, como ser empresário, além de ser médico também. Claro. E você tem algum desafio, ou teve algum desafio em empreender? Qual você acha que foi o seu maior desafio, assim, Alisson? É engraçado perguntar isso, porque como eu comecei muito cedo, eu não sabia nem o que era desafio direito. E grande parte das coisas que muita gente vai passar, sei lá, 30 anos começando a empreender, eu tinha 16, entende? 17, então eu não senti muito essas coisas, né? O risco era muito baixo, né? Tipo assim, eu comecei Era numa muito fase da vida jovem. que o risco era perder tudo que eu tinha, nada, né? Então, eu não senti essas dores, né? Diferente. E uma dessas empresas que você está relacionado hoje é justamente uma empresa médica, Uma empresa né? Que é médica, por isso que a exatamente. gente está É aqui. isso aí. A gente está super curiosa para saber como é que você chegou em ser. Explica para a gente se você é investidor, se você é sócio, o que você é de uma empresa de tecnologia vascular. Então, é um assunto longo. Eu conheci o Daniel, né, há pouco tempo, Aham. e eu conheci justamente dentro de uma mentoria. A gente conversou bastante, fui atendido por ele, né, e tive uma experiência muito, muito bacana. Assim, eu vi, quando eu era mais novo, a minha mãe tendo que operar e ficando, tipo, 20 dias com a perna pra cima, toda inchada, roxa, tipo assim, chorando de dor. Então, assim, eu vi coisas. E quando eu descobri que eu ia ter que tirar, tipo assim, sabe quando tu meio que ignora? Assim, não, eu tenho que Você tirar, teve algum que dia eu tiro. tratar a safena. Eu tive que tratar. E eu sabia que eu tinha doença, porque sente dor, sente um incômodo contínuo, né? Mas eu sempre pensava assim, não, isso aí eu vejo mais pra frente, não vou passar por isso agora, não tenho tempo pra passar por isso, né? E aí, na conversa com o Daniel, ele falou, não, vamos resolver isso mais rápido, não tem esse problema todo, o método que eu criei é assim, assim. Poxa, eu achei... É mágica, né? Tipo assim, vamos testar, vamos verificar. O Daniel, só para a gente contextualizar, ele é um professor nosso, né? Ele é genial, porque ele pegou uma técnica, Genial. estruturou essa técnica e ele Exatamente. ensina médicos de todo o Brasil a fazer um procedimento com laser Exatamente. totalmente Revolucionou, revolucionário a forma da gente de tratar. Exatamente. Não, é genial, é genial. É Brasil e mundo, né? Vem alunos de fora. É muito incrível. Então, assim, conheci ele nesse evento, entendi o método, eu entendo esse contexto porque, assim, tem negócios e dentro da área médica, eu acho que as pessoas estão começando a enxergar essas oportunidades, sabe? Mas dentro da área médica tem muito potencial de ecossistemas, né? Então, porque a pessoa vai vender o método, mas ela também tem toda a estrutura, ou matéria-prima, algum material ou outro que a pessoa vai precisar continuamente. Então, o potencial de construir ecossistemas dentro do mercado médico, ele é muito grande, entende? A gente tem alguns players muito grandes que estão crescendo
tipo assim, de maneira muito acelerada, justamente por começar a enxergar essas oportunidades no mercado. Quando eu olhei, eu vi que tinha uma oportunidade, né? A gente conversou bastante, assim, até para ele tomar a decisão de por que caminho iria, né? Ele gosta muito da profissão dele, isso é um ponto, mas a gente está justamente numa conversa, finalizando uma conversa de entrada na empresa justamente para acelerar esse processo, né? Porque a gente vê que existem muitas possibilidades, existe um monte de oportunidade, mas tem que andar, tipo, alinhado com essas oportunidades ou elas vão passar, né? Então, Exato. mais para dar velocidade dentro do negócio. Agora, esbarra muito numas dificuldades quando você entra nessa área médica também, né? Algumas regulamentações, alguns pensamentos mais antigos, assim, Algumas umas crenças, né? crenças, exatamente, muito associada à Ao medicina, ao sacerdócio da sacerdócio, de que medicina. tem que fazer as coisas, né, por ajudar. Uhum. Isso para você que lida mais com essa parte mais tecnológica, marketing médico. Uhum. Como que você encara isso? Gestão de empresa, porque assim, hoje, né, algumas pessoas enxergam a medicina como um negócio, Uhum. a clínica como uma empresa e o paciente como cliente. Uhum. Mas isso realmente, na nossa formação médica, esbarra na questão do sacerdócio. Uhum. Tanto é que a gente não chama o paciente de cliente, De cliente. nunca. Uhum. E que vender na medicina é uma coisa errada. Uhum. A gente tá atendendo, né? É. Tá, tipo... Mas, que assim, vamos... Sou meio polêmico nesse assunto. Porque, assim, Gostamos, É gostamos. pra ir polemizar. A gente É quer por isso a polemizar pergunta. mesmo, porque De forma muita prática, gente tem isso. é isso. Ou seja, tu mesmo quando fala, tu fala assim, a gente não chama assim. Tudo bem, a Aham. gente pode chamar do jeito que a gente quiser, mas do fato é que existe um negócio, existe os clientes e existe o atendimento a esses clientes, entende? Sim. É óbvio que tu tem uma percepção diferente, mas de fato é isso, né? Então esse é o primeiro ponto. Quando a gente entra na visão de negócios, a gente não modifica a ética, a gente não modifica nada disso, né? Até porque, assim, tem muitas outras áreas de atuação que tem esse comportamento de ajudar, e tudo bem, entende? Isso não muda, né? A gente tem, óbvio, regulamentações, a gente tem pontos que a gente tem que cuidar quanto à publicidade, à comunicação, mas o fato é, a gente tem um negócio, a gente tem alguém que está executando um serviço, né? E a gente tem os clientes. Esse é o fato. É um negócio. É um negócio, exato. Tanto é que tu tem todos os aspectos internos também, como processos, gestão, liderança, tu tem todos os aspectos de um negócio, né? Tu tá vendendo um serviço. De forma prática é isso. A gente pode enxergar com a visão, assim como a gente vê dentro de mercado até de tecnologia. A gente tem gente apaixonada pela sua solução, entende? E não enxerga aquilo como um produto. Não, eu tô ajudando o mundo com isso. Pronto. Sim. Tudo bem, é uma maneira de enxergar. É um né? propósito e é muito bom. Até porque, assim, isso facilita algumas coisas, né? Só que não deixa de ser um negócio, entende? Porque ele enxerga ou não assim, né? Então, o fato é, a gente pode encarar dessa maneira, estrutural, óbvio, tu não vai ferir não vai gerar nenhum problema com regulação ou problema ético, mas tu continua sendo um negócio, né? E dá pra se estruturar e crescer dessa forma. Tanto é que tu faz tudo, só que tu vai chamar de maneiras diferentes as mesmas coisas que a gente vai fazer em outras áreas, É. né? Uhum. E as pessoas entenderem que vender não é uma coisa errada. É. Vender é você possibilitar aquela pessoa de encontrar o sonho dela. Com certeza. Porque se ela está querendo comprar um serviço ou um produto, ela tem um desejo, ela tem um sonho por trás daquilo. Com certeza. E eu acho que esse é um ponto interessante. Eu acho que aí a gente vai entrando e vai ficando mais polêmico pra dentro, né? Eu tentei evitar, mas vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho de uma maneira bem racional, perfeito? Óbvio que a gente tem um monte de aspecto que é mais emocional, mas de maneira bem racional. Eu tenho um produto que quando as pessoas, por exemplo, as pessoas têm um problema dentro da empresa, certo? Que elas gastam muitas horas, ficam estressadas ou qualquer outra coisa, certo? E eu vendo esse produto. Tipo assim, qual é o meu propósito? É que as pessoas não tenham esse problema, né? Eu quero resolver isso, eu quero dar mais tempo para elas, eu quero dar mais liberdade, menos problema psicológico ou qualquer outra coisa. Quando eu não vendo isso, eu tô indo contra o meu propósito, não tô? Porque assim, quanto menos eu vender, mais pessoas vão sofrer com os problemas que eu corrijo, entende? Por exemplo, se alguém tem uma doença, isso pode gerar problemas para ela, gera incômodos contínuos, mas pode gerar problemas graves no futuro. No momento em que tu não explica para as pessoas, que tu não vende para elas,
tu tá falhando no teu Você propósito, tá né? Mais privando pre- ela é, de uma possibilidade. porque esse que é o ponto, assim, ó. Que às Quando a gente vezes é um fala, sonho também da pessoa, então você tá tirando até um sonho dela, tá claro. deixando de ajudar quando você também não vende para ela, né? Então, eu acho que o problema todo não está no processo, não está na racionalização nisso, tá na ponta da palavra vendas. Quando a gente fala em vendas, a gente, tipo assim, encara de uma maneira, né, negativa. Tanto é que na área médica isso é mais forte ainda, É, entende? Mas exatamente. vamos, assim, existe venda e venda, né? E muitas vezes a gente tem a impressão das vendas, que é a impressão que a gente tem quando a gente chega numa loja e o cara quer te empurrar uma coisa. Isso é diferente, tipo, vendas, assim como qualquer outra coisa, tem as pessoas boas, tem as pessoas ruins, tem os métodos bons e os métodos ruins, né? Se a gente for olhar para vendas, é basicamente o seguinte, eu tenho que identificar um problema que tu tem. Eu tenho que conseguir te dar clareza sobre esse problema, te dar consciência sobre ele, te explicar sobre ele e por si só esse fato de eu te explicar e te dar consciência vai fazer com que tu compre. E tudo o que eu fiz eu posso chamar de vender, assim como eu posso chamar de te passar informação, entendeu? Porque o que um vendedor bom faz? Ele te passa as informações que são relevantes para uma compra. Quer dizer, tu não entendi a importância do que eu tô te vendendo até eu te vender, ou a gente pode chamar de informar. Te Quando eu ajuda eu no te processo ajudei, de decisão. com certeza. E no momento que eu te ajudo com essas informações, eu posso chamar de vender ou te informar, eu tô garantindo que o meu propósito vai ser feito, o propósito do meu negócio vai ser feito, entende? E no momento que eu evito de fazer isso, porque, não quero aparecer ou eu não posso alguma coisa, eu tô errando nisso, entende? Eu acho que a questão toda tá em cima da palavra vendas e como ela é percebida, entende? Porque é aquilo. Qualquer mercado que tem gente, os ruins sempre fazem mais barulho, né? Então, qualquer mercado que é mais antigo ou que tem algum problema ou que podem ter problemas, vai ter gente fazendo daquela forma que dá problema. E isso vai fazer mais barulho e as pessoas vão criar uma impressão ruim sobre aquilo. Isso é Em o toda fato. área, né? Isso Toda a acontece. área. Então, assim, nas vendas isso é forte justamente porque todo mundo passou já por uma experiência ruim de vendas. Entende? Mas o fato é, eu tô te vendendo, tô te informando. Eu não tô te empurrando, eu tô te informando. Porque, olha como é simples. Se eu te explicar tudo que tu precisa saber e a importância de tu resolver o teu problema o mais rápido possível, e tu diz assim, nossa, eu preciso fazer isso pra ontem mesmo, porque eu não quero ter esses problemas e agora eu entendo, eu realmente tenho isso, tenho aquilo, ela vai comprar, certo? Ela vai... Sim, E o que tu fez? Tu vendeu, entendeu? vendeu, exato. Tu Facilitou sempre tá para a vendendo, pessoa. entende? Então, todo mundo vende. Até um engenheiro, ele não Claro. deixa de estar vendendo o trabalho dele. Com certeza. O problema é o vendedor ruim, na verdade. Que a Exato. gente associa que a venda, na verdade, é aquele Exatamente. vendedor chato. É aquele né? vendedor Esse, na chato. verdade, é o que tá vendendo mal. Né? Então, de novo, né? Apesar de a gente criar um monte de impressão e a gente criar um monte de ideias sobre as coisas, o fato é, a gente vende e, tipo assim, vender é justamente informar as pessoas. Se tu informar um grande volume de pessoas sobre o problema que ela tem e gerar, tipo assim, essa urgência de resolver aquele problema que muitas vezes é grave, tu vai vender muito, entendeu? E em muitos mercados tu vai ser percebida mal por ter feito isso. Só que, de fato, tu tá ajudando mais do que os que estão reclamando, entende? E Tipo assim, outra dentro do propósito. dor que a gente tem também, né, meninas, é sobre o marketing. Então, isso também é uma dor que a gente encontra. E você tem uma empresa, Alisson, que é voltada para criação de páginas na internet. Isso. E isso vem no nosso mercado também, no nosso dia a dia, é muito importante. E como que você vê, como que você fala sobre essa comunicação na internet em relação a médicos? Porque tem uma diferença de uma página que vende, por exemplo, sapato e uma página que vai vender um serviço médico. Sim, com Então, certeza. a comunicação é muito diferente, o público é diferente, tudo é diferente, medir o resultado é diferente. Eu acho que é a mesma coisa que eu tinha comentado antes sobre vendas ou sobre negócios, né? Quando a gente fala sobre página de vendas, a gente, de novo, encara diferente, porque tu vai lembrar da página que vende o produto, tu vai lembrar da página que vende de outro país para te importar alguma coisa, algum curso na internet, e de novo são só impressões, né? Porque o fato é que cada tipo de negócio tem uma maneira de vender. E muitos negócios, principalmente quando vendem serviços, quando vendem a resolução de problemas, né? De dores, não tipo assim, prazeres, né? Eles vão ter que explicar mais do que outros, pronto.
Então, quando a gente pensa dessa maneira, se tu olhar para a área médica, o que que uma boa landing page, né? Uma landing page é o conceito de página de aterrissagem, né? Alguém tá numa rede social, tá no Google, em qualquer outro lugar, procura alguma coisa e cai naquela página de aterrissagem, né? Eu demorei para entender qual que é a diferença de web page para landing page. Uhum. Aí uma pessoa me explicou assim: é uma página de aterrissagem e que só tem um mecanismo de saída, É, isso aí. que é se Só um comunicar objetivo, é. com a tua equipe. Então assim, imagina o seguinte, alguém tá lá na internet e tu colocou algum anúncio, por exemplo, mas não pode fazer publicidade, mas, por exemplo, se tu convidar as pessoas para uma live que tu vai explicar sobre a doença, certo? Tu vai publicar isso em algum lugar, ó, a gente vai fazer uma live educando, explicando sobre isso, e para ti participar dessa live, tu vai ter que fazer inscrição nessa página. Daí ele vai chegar numa página, que vai ser uma landing page, né? Ele vai chegar lá e vai fazer uma inscrição para participar desse conteúdo. Tudo bem. Não tem nenhum problema aqui, entende? E o que tu vai fazer nessa live? Tu vai informar. Tu vai explicar sobre a doença, vai mostrar, tipo, vai fazer ela conseguir se identificar por quê? Eu vou falar sobre incômodos que a pessoa tem com a doença, eu vou falar sobre aspectos que vão fazer ela, eu acho que eu tenho isso, poxa, eu tenho exatamente isso que ele tá falando. Nossa, não sabia que podia gerar isso. Quando tu fizer isso, tu fizer essa live, as pessoas que estão ali te ouvindo, teoricamente tu tá vendendo para elas, mas tu tá dando conteúdo, entende? Então, por exemplo, eu poderia ter uma página que as pessoas vão se inscrever para participar de uma live. Eu podia ter ou podia não ter uma landing page, eu podia ter um blog que explicar sobre a mesma coisa. De todas as maneiras, eu tô informando, ou seja, eu tô construindo um processo de vendas, entende? E isso não é proibido, não tem nenhuma área que é proibido isso. O que é proibido, tem muitas áreas que tem problemas, é com publicidade direta. Então, eu posso ter um anúncio, eu posso ter qualquer outra coisa, porque eu tô te convidando para conteúdo. Até vou comentar uma situação que a gente está vivendo aqui. Uhum. A gente já faz o podcast, vai fazer 1 ano. Aham. E aí, semana passada, a gente descobriu que pegaram imagens nossas falando sobre varizes, autoestima, vários assuntos que a gente fala e que toca as pessoas que têm varizes. Uhum. Pegaram esses fragmentos, fizeram uma edição com a venda de um produto, e é um produto que a gente sabe que a gente não apoia, que não é sério, um chá que seria a cura milagrosa para essas varizes. E aí usaram uma publicidade, uma coisa séria nossa, tudo que a gente faz aqui é muito sério, é pensando muito em esclarecer as pessoas, a ter uma comunicação honesta, e viralizou na internet. E aí a gente está falando de venda, né? Isso é uma coisa antiética. Isso é. Ilegal, Ilegal, antiético. Tá bem fora, né? Que não resolve. É uma venda. E assim, isso é o comum na internet, porque assim, ó, a internet, ela justamente possibilita, porque isso qualquer um poderia fazer batendo de casa em casa. Pegar um vídeo teu, só que ele vai pra internet onde ele tá mais escondido, né? Isso existe em tudo que é área, gente. Se eu mostrasse pra vocês metade, a gente tem um sistema que faz sites. Por dia, eu tenho que excluir, tipo assim, 5.000 páginas de Nossa. enganação. É uma coisa absurda o volume, entende? Porque imagina que todos os golpistas em algum momento descobriram que eles podem criar muito rápido o site com a gente. Ai, olha E é volume. isso. Todos os dias a gente tem grandes parceiros mundiais que nos ajudam a identificar rapidamente esses caras, porque eles dão golpe. Por exemplo, teve semana passada, talvez, o cara conseguiu mandar 2 milhões de acessos pro site dele, dando golpe de Facebook, fingindo que é a página do Facebook. Entende? Bota o logotipo, faz tudo igualzinho. A pessoa entra lá, bota login e senha. Quando ela envia, ele salva o login e senha dela. Quer dizer, tem golpe até não poder mais, entende? Do mesmo jeito E que digital. informa, né? E traz exato. coisas boas, também tem esse ponto negativo. A facilidade dele E chegar em qualquer lugar com E o informação. usuário final não tem maturidade para lidar com isso. Ele não tem informação para lidar com Com isso. informação que muitas vezes não são E o corretas, são digital, falsas. a pessoa está muito escondida, né? É Exatamente. muito difícil de achar quem tá Tem que correr fazendo. atrás, tem que denunciar os anúncios, travar, porque tu consegue travar as contas. Busca, tipo, um advogado e tu pode correr atrás disso, né? Porque realmente eles vão rodar. E provavelmente o teu anúncio, tipo assim, desde a tua imagem, tipo assim, tudo que tu falou ali tá ajudando a vender muito. Então, enquanto não parar de vender, eles não param de rodar, entendeu? Porque a tua imagem tá vendendo. Tu entende? Então, mas olha que interessante isso. Tem uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, que é o seguinte.
sempre quando sempre quando a gente está vendendo alguma coisa, qualquer coisa, a gente vai trabalhar em desejo e segurança, né? A gente vai trabalhar em cima de 2 pilares principalmente, né? Desejo e segurança. Quer dizer, a pessoa tem que desejo, né? Querer ou precisar do que eu estou vendendo. E segundo, ela tem que se sentir segura sobre o produto que eu estou vendendo, sobre eu falando e sobre o meu negócio, certo? Olha que interessante. Quando eles rodam o teu anúncio, eles estão usando tudo que tu gera com a tua imagem e com a tua fala. Então, provavelmente a tua fala, ela consegue gerar desejo, ela consegue gerar segurança sobre ti, sobre o produto e tá funcionando, entende? Eu até brinco que muitas vezes, por exemplo, site de golpe de celular, de iPhone por R$ 250, isso é uma coisa mais comum do mundo. Só que se vocês perceberem, esses golpistas, eles tomam mais cuidado, eles são melhores em venda do que a gente, só que ele usa o que a gente fala. Como é que pode, tipo assim, ele vender tanto chá e, tipo assim, e tu como médica não conseguir... Porque a imagem dele não dá segurança. Mas aí que tá, tipo assim, olha a Mas quantidade. ele Provavelmente ele tá consegue vendendo muito. usar a minha imagem no sistema de venda dele. Exato, E exatamente. se ele tá replicando, usando outros e outros vídeos, significa que a imagem Tá vendendo. nossa tá vendendo. Sim, exatamente. Provavelmente ele vende mais com a tua imagem do que tu. Sim, com certeza. Entende? E o ponto é, ele tá conseguindo ganhar. Porque se não ganhasse, não tava rodando anúncio. Porque se tá rodando anúncio, tá dando ROI, né? Tipo assim, ele tá conseguindo investir tanto e ganhar tanto. Então a tua imagem tá vendendo. E que estranho saber disso, né? Porque tu pensa, poxa, mas eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso comunicar dessa maneira, não sei o que lá. O cara pega e vende um chá com as tuas falas. E pode comunicar. E não tem nada que a gente... Tem um problema. Mas é que pode aí fazer. que tá. O que tu falou não é antiético. Tu entende? É isso que eu falo sobre marketing. Tu não... Provavelmente o que vocês falaram, não vi o vídeo, mas pela conversa que a gente tá tendo, vocês não falaram nada que comete algum erro ou, tipo, tá fora de... Não tá. Então, quer dizer, vocês falaram tudo que pode falar. E por isso que roda. Entendeu? Tipo assim, ele só tá rodando um anúncio. É só a maneira como ele é utilizado, entende? Exato, porque, assim... O fim para qual ele é utilizado. O propósito. E vocês estão dentro de tudo que a legislação bloquearia, entende? Estão dentro, tá rodando. Tá rodando. Agora, eu queria ouvir de você um pouco, assim, o que você considera que são critérios importantes que um médico precisa passar na hora que ele constrói uma landing page ou ele tem uma página de Instagram, tanto na sua visão como paciente, como na sua visão como, que já foi, né, diretamente de empresa de marketing, enfim. O que você considera que são critérios importantes? Assim, sempre quando a gente fala de critérios, quer dizer, como uma pessoa escolhe algo, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 copos aqui, a gente vai ter critérios, que vai ser desde o material, tipo assim, preço, a marca, não sei o que. São critérios que eu vou utilizar para escolher entre um ou outro, tá? A única forma que a gente tem de comparar as coisas é critérios, né? Comparar empresas, comparar médicos, né? O ponto é, quando a gente entende isso, a gente vai olhar para critérios dentro de 2 caixinhas. Critérios que vão gerar desejo, né? Que vão fazer eu querer ou precisar de algo, e critérios que vão gerar uma segurança, entende? Então, quando a gente fala no médico em si, não nos produtos dele e tal, o que ele tem que estar mais preocupado? Nos critérios que geram a segurança, entende? Óbvio que o médico pode gerar desejo sobre estar com ele, entende? Então, por exemplo, a gente vê em muitas áreas, não só médica, mas a gente vê em áreas que a pessoa ela constrói uma autoridade tão grande que ela gera desejo por fazer o trabalho com ela, independente do que ela tá vendendo. Eu quero fazer com ela, porque eu quero ter uma foto, eu quero ter não sei o que, né? Então, tu vê o quanto isso pode impactar. Mas quando a gente olha para assim, pro mercado como um todo, a gente vai olhar principalmente para segurança. Quer dizer, eu tenho 2 médicos na minha frente que têm o mesmo produto. Vamos imaginar, né? Ignorem todo o resto das variáveis, olhem só pro médico, esqueçam a clínica e tudo mais. Tenho 2 médicos. Quais os critérios eu vou utilizar para escolher entre um e outro? Base de qualquer assim, argumentação de critérios, né? Sempre que uma pessoa não tem informação, ela vai tomar decisão com base em preço ou design. Quer dizer, a primeira coisa que eu vou julgar é a beleza, entende? Então, como tu se veste, como tu tá, como é que tá o teu cabelo, como é que tá a tua higiene, qualquer coisa. A tua imagem, ela vai... É importante. E tanto é que, quanto mais inconsciente o cliente, mais isso tem impacto. Entende? Porque é justamente pros mais inconscientes que a estética e o preço vão ter maior influência. Entende? Então, essas 2 coisas vão ter uma influência muito grande. O quanto mais tu
tu trocar os públicos ou tu escalar em público a nível de consciência, mais coisas tu vai ter que gerenciar. Porque chega um momento em que só gerenciar a estética, quer dizer, eu tenho uma estética que a pessoa, né, construir uma estética que a pessoa consiga julgar que eu sou seguro, né? E que eu sou melhor, de alguma forma, né? O que eu sou a melhor opção, né? E do outro lado, eu tenho um preço que me posicione para aquela pessoa, tipo assim, que aquela pessoa, independente de qual é o preço, né? Para aquele tipo de público, ela acredite que é um preço justo, entende? Então eu tenho essas duas variáveis. A partir daí eu vou começar a cuidar outras variáveis, como por exemplo a autoridade. Quer dizer, algumas pessoas vão querer ver tu falando. Então tu tem uma boa estética, tem tudo, mas elas não veem tu falando, porque tu não se posiciona dessa maneira, entende? Então elas não sabem o quanto tu é seguro sobre aquilo que tu tá falando, entendeu? Não, ele sabe fazer. Mas pode ver que se eu pegar 2 médicos, os dois estiverem com a estética parecida e preços parecidos, se um começar a falar e explicar, e tipo assim, gesticular e conversar com o outro e explicar coisa pra ele, o que explicou ganhou, entendeu? Ou seja, a gente começa a julgar critérios um pouco mais avançados, que são autoridade e outros aspectos que são mais detalhezinhos, entende? Que gera Autoridade, consciência que gera também no paciente. Até porque, assim, quando a gente olha para autoridade como um todo, né, ela não é uma coisa, não está em ti, né? A autoridade não está em ti, tá nos olhos de quem vê, né? Então, quer dizer, dentro de um contexto, tu pode ter muita autoridade e tu sair na rua e ninguém te conhece, entende? Mas Sim. dentro, por exemplo, tá num evento de médicos, dentro daquele evento, nossa, é uma celebridade lá dentro. Saiu na rua, ninguém... A gente costuma até falar assim, ó, esse médico, ele é muito conhecido na área médica, exatamente. mas ele não é muito conhecido na rede social ou pelos Sim, pacientes. ele tem autoridade para os outros médicos, Para os não para outros os médicos. clientes, né? E já existe outro perfil de médico que ele não é conhecido no meio médico, mas ele é muito conhecido, por exemplo, na rede social, no Instagram, ele é super conhecido, mas no meio médico não. Para quem ele Então, tá focando é a construir autoridade, né? ele focou em construir autoridade Exatamente. em outro meio. É isso aí. Então, critérios como a autoridade vão valer a partir de um certo momento. E assim, a gente pode listar vários, a gente pode conversar, mas de maneira geral, tu cuidando dessas coisas, desses 3 principalmente dos 2 primeiros, da estética e preço, tu já vai conseguir se destacar, né? A partir de um certo momento vai ter que agregar outras coisas, como autoridade. Agora eu tô intrigada com uma coisa. Você fala dessa questão de passar a segurança sendo um dos critérios. Agora eu vejo que você é novo. E a gente tem muito essa dificuldade porque é muito comum o paciente chegar na nossa frente assim que chega, que olha, né, a primeira impressão, nossa, mas você é muito novinha. E isso às vezes no início é um impacto, né? Eu queria entender para você se isso em algum momento foi difícil, se isso pode ter te atrapalhado, ainda mais que você começou muito novo, então mais jovem ainda, se isso foi uma dificuldade, Você como chegar lidou numa com isso? empresa grande e, não, eu vou aqui Não, então eu deixo Gerar eu tenho autoridade. barba desde os 16 Gerar anos. autoridade. Porque Vou deixar a barba Ah, crescer. tá explicado, tá bom. Eu Então, vou deixar a barba crescer. mas Não o tem ponto jeito é, no mas nosso o que eu caso. quero mostrar é a importância que eu dava pra isso, entende? Porque o ponto é, as pessoas vão, sabe, mágica, tá fazendo mágica, as pessoas olham pra onde eu olho, né? Então o mágico que ele faz, ele vai justamente olhar pro ponto que ele quer que tu olhe, ou às vezes ele vai olhar pra onde que ele acredita que ele tá tentando te enganar, entendeu? E daí tu vai olhar pra outra mão. Então, o que tu tem que entender? O teu ponto focal ele vai determinar se a pessoa vai posicionar isso ou não, entende? Porque, por exemplo, eu chego, olha só, tu dá relevância pra isso. Porque tu não tá comunicando outras coisas acima disso, entende? Por exemplo, alguém chega pra conversar, fazer uma reunião comigo, pra ver uma palestra minha. Ela até pode ter alguma, assim, o mínimo de dúvida sobre isso nos primeiros 5 minutos. Depois de 5 minutos, isso é ignorado. Entendeu? Tipo assim, é irrelevante. Porque inverte tipo assim, será que tu vai conseguir fazer para, nossa, como é que sabe tanto, sabe mais que os outros com essa idade? Tu entende? Porque sempre que tu tem uma coisa que as pessoas têm um pré-julgamento, tu tem a oportunidade de justamente quebrar isso, entende? De surpreender. Porque a expectativa, moleque 30 anos, então, tipo assim, não deve saber nada. Aí te deu a oportunidade de quebrar essa expectativa, de superar isso, entende? Então o ponto é, nos primeiros 5 minutos até pode julgar. Tanto é que eu sou todo tatuado, né? Tipo assim, os 2 braços. Imagina se eu chego, a primeira imagem que as pessoas veem de mim é essa. Eu vou demorar talvez 5, 10 minutos pra quebrar, entende? Mas eu vou quebrar, entende?
E o mais engraçado é, depois de um tempo, isso vai se tornar irrelevante. A minha idade, a quantidade de tatuagens que eu tenho, se torna irrelevante. Cara, Porque isso tem algo que eu elevei tanto na minha comunicação, que eu elevei tanto na percepção que tem sobre mim, que isso não vale mais nada. é Entende? muito comum. O paciente, às vezes, chega no final da consulta e fala: doutora, você tem quantos anos? Porque eu te achei muito nova, mas você me explicou tanta coisa que Exato. É, bem eu comum. fiquei confusa se você é nova ou não. Tu superou, tu tá entendendo? Tu superou a expectativa. Porque esse que é o ponto, assim, quando... De novo, né? Critérios, né? Como que tu julga pra saber se alguém é experiente? Então, julgar pela idade é a forma mais fácil. Pra ver se tu é segura sobre o que tu tá fazendo, quanto conhecimento tu tem. Tu vai julgar normalmente pelo que é mais fácil de julgar, entende? E outra, eu sempre brinco assim, as pessoas vivem o mesmo ano vários anos, né? Então, ela faz as mesmas coisas todos os anos. E aí, ela chega aos 30 anos e ela viveu, tipo assim, 20 anos diferentes. Os outros 10 foram iguais, entende? Então, o julgamento dela sobre ti é sobre o ponto de vista dela. Entende? Então ela imagina, tipo assim, eu tenho 30, ela tem 30. Então ela deve ter mais ou menos a mesma quantidade de informação e experiência que eu. E não. Entende? É só uma forma de julgar. Mas por isso que eu falo, se tu colocar tanta ênfase em outro aspecto, seja que tu comunique isso, tipo assim, verbalmente ou não, né? Ou só a forma que tu vai se portar, as pessoas vão dar mais ou menos importância pra isso, entende? Mas, Alisson, mudando de assunto aqui, eu já fiquei sabendo nos bastidores que você foi paciente da Matuse, tinha varizes grossas, doença da veia safena. Conta pra gente, eu tô curiosa. Como foi a sua experiência? Como que você decidiu, assim, por tratar? Como foi a sua decisão para escolher o médico? Então, foi muito legal isso. Eu acho que um dos principais aspectos, né, começando por aí, né? Para eu escolher o Daniel foi justamente ele demonstrar o quanto ele sabia, né? Porque, assim, eu sou muito racional. Ou seja, como que eu vou julgar se alguém é bom ou não? Racionalizando. Eu vou conversar. E eu vou perceber. Eu sempre brinco... a primeira vez que eu fui no endócrino, né? Eu fiquei, tipo assim... Eu ia na segunda, eu fiquei, tipo, sábado e domingo estudando tudo. Eu cheguei lá, tipo assim, eu sabia tudo. Então, eu tô com esse hormônio elevado, não sei o que lá. No Google? Então, eu fui pesquisando. Então, o ponto é, eu cheguei lá e ele falou assim, cara, alguém da tua família, da área e tal. Porque ele achou que eu sabia realmente, entendeu? Mas eu tinha estudado meia dúzia de coisas porque eram as coisas que eu tinha. Então, dentro daquele contexto, eu rapidamente entendi, né? Então, o ponto é, quando eu fui conversar com a Matuse, para ele conseguir, tipo, gerar segurança em mim, ele teria que ter muito conhecimento. Então, ele começou a falar, poxa, legal. E eu já tinha acompanhado da minha mãe, de alguns familiares, eu pensei assim, pô, mas isso, né, bem complexo, né? Depois fica vários dias, ele, não é assim. É o método que eu construí, que eu fui organizando, ele não funciona dessa maneira. Me explicou, mostrou foto. Rapidamente eu confiava nele. E a partir do momento que gera confiança, é muito mais rápido fazer o resto, né? Porque qual é a parte mais difícil de vender? As pessoas gerarem segurança. Porque gerar desejo, fazer alguém querer algo ou precisar de algo, tu faz muito rápido. O problema é a pessoa confiar que tu é a melhor pessoa ou aquele é o melhor produto, né? Tipo, a segurança é o maior desafio. No momento que ele conseguiu gerar segurança, o resto foi fácil, né? Aí foi engraçado que a gente conversou muito, a gente se tornou grandes amigos, assim, começamos a trocar informação de forma muito contínua, foi me visitar, a gente ficou, né, trocando ideia. Chegou um momento que eu falei, cara, vamos marcar, vamos fazer, né? Porque eu já sabia, eu já tinha informação suficiente. É aquilo, é o tipo de cliente, né? Tipo, a gente foi conversando e eu me interessava tanto naquilo que eu comecei a realmente entender e eu pensei, poxa, isso é E uma maravilha. você acha que o critério segurança é importante para todo paciente? Com certeza. É porque, assim, quer ver como é relevante? Eu até, no evento, dei esse exemplo hoje, né? Imagina que tu vai no Mercado Livre e tem 2 produtos, o mesmo produto. Aqui tá um pouquinho mais barato. Esse aqui é um pouquinho mais caro. Só que esse aqui tem fotos ruins, né? E uma descrição ruim. É muito comum a pessoa comprar o que tá um pouco mais caro, pagando um pouco mais, mas que tem fotos bonitas, tem vídeos, tem descrição. Ou seja, segurança é um dos aspectos mais importantes. Eu posso querer muito o que tu tá vendendo. Tipo, aquela coisa, né? Eu posso querer muito o iPhone de R$250 que tá num site lá. Mas se eu não conseguir julgar que é seguro, eu não compro. O ponto é, mas então por que pessoas compram, né? Porque elas não sabem julgar o que é seguro e o que não é. Então elas não conseguem olhar para um site e dizer esse site é seguro ou não é. Elas não conseguem, porque uma pessoa leva igual, ela não consegue olhar e julgar aspectos específicos para dizer se é seguro ou não. E aí tu tem um problema. A segurança é sempre o aspecto mais importante, porque
Uma pessoa pode querer muito ou precisar muito de algo, mas se ela não se sentir segura, entende? Ela não vai ir para aquele lado. E aí, quando a gente entende isso, a gente vai entender que a única diferença que existe entre um produto e outro, entre uma pessoa e outra, é como que tu gera essa segurança. Porque algumas pessoas basta sorrir para elas. Outras tu vai ter que racionalizar, vai ter que passar informação. Mas sempre é um aspecto importante, qualquer processo. Entende? Então, fiquei seguro com ele. A gente foi fazer o procedimento, né? Cheguei lá e assim, de novo, né? Você fez na clínica Fiz na dele. clínica. Aham, fui E lá, é uma experiência incrível. Né? tendência, é uma tendência, e essa técnica dele propicia que seja feito de forma ambulatorial, porque antigamente era o hospital, mas a técnica é tão minimamente invasiva que você não precisa de um hospital, uma estrutura grande de hospital e uma internação para fazer. Então, a própria técnica define Essa isso. técnica, né, a gente situou um pouco quem é o Daniel, mas é uma técnica em que a gente trata 100% das varizes grossas da veia safena com o endolaser. Então, Sem a corte, gente pode operar, pode sem tratar sem sutura, precisar de sem cirurgia, internação. sem corte, sem internação, sem anestesia, sem repouso. A ideia é essa, é ter a recuperação mais rápida, né, melhor para o paciente. Sim. Não, e de novo, né, o meu comportamento padrão aconteceu lá. Eu cheguei lá, cheguei de manhã, a gente fez ele tem todo o processo, né? Então faz uma Você avaliação, viajou de conversa. avião, Fui de chegou avião. numa outra cidade, só Exatamente. pra- Cheguei lá de avião, cheguei de noite, fui pro hotel, tive uma experiência muito legal. Eles deixaram lá da clínica e tal um material pra gente. Eu li sobre o material, recebi um monte de brinde. E ele me ligou, a gente conversou rapidamente, então amanhã tá a hora. Cheguei lá de manhã e foi muito engraçado, assim, porque a gente ficou conversando. Ele tem todo o processo, né? Só que ele tirou o dia pra gente conversar, né? Porque acaba sendo amigo junto, então tirou o dia. E a gente ficou a manhã inteira conversando. Quando a gente foi fazer o procedimento à tarde, foi muito engraçado porque eu tenho um costume que é o seguinte: eu não consigo ter medo das coisas, entendeu? Eu não gosto de ter medo de nada. Então, por exemplo, eu tinha muito medo de agulha quando eu era criança, mas muito medo mesmo, sabe? Eu só perdi esse medo quando eu pedi pra me ensinarem a injetar intramuscular. Sozinho. Eu queria, não, deixa eu. Bota a agulha, aí puxa, verifica se vai sair o sangue, se não sair. Não, é o triângulo aqui, o quadro. Aprendi tudo. Por quê? Porque eu não aceitava ter esse medo, não. Quando eu cheguei lá, aí vai colocar. Te arruma pro procedimento, né? Eu falei, poxa, mas se eu não conseguir ver, eu não vou gostar. Daí a gente foi conversando, eles deixaram. Porque assim, eu queria estar vendo, né? No outro dia até a gente fez um ajustezinho. E daí eu falei assim: não coloca nada, deixa eu ficar vendo, tipo assim, 100%. Porque o ponto é esse, eu gostava de enxergar. E eu acho que isso foi o mais incrível, assim, porque eu tive a experiência de ver o negócio e, cara, o método é incrível, né? Tipo, a forma de lidar. E eu já tinha entendido tudo antes, porque a gente ficou conversando, ele me explicou tudo, não, como é que faz, e o processo, e a agulha. Eu já tinha entendido, só que eu queria ver acontecendo, né? E foi muito, muito legal. O ponto é, se eu não estivesse vendo, dificilmente eu sentiria alguma coisa. Entende? Dificilmente, porque não tem... tipo assim, acho que tu só fica com um gás, né? Isso. E eu acho que a anestesia é só uns pontinhos, né? Então, tipo assim... Anestesia local. É só local. Eu sinceramente não sentiria nada. Eu sabia, eu tava olhando, então é diferente, né? Mas eu tenho certeza que se eu não estivesse olhando, eu nem saberia o que ele tá fazendo, sabe? Porque é tão simples e é tão rápido o processo. Eu achei outra coisa que eu achei incrível foi a velocidade. Foi muito rápido. Tipo assim, é muito delicado, até porque pra não ser invasivo e tudo mais, é muito mais delicado do que tu imagina, né? Mas foi muito rápido também. Eu A achei gente brinca que é uma técnica que, para o paciente, a recuperação é muito melhor, mas para a gente ela é mais complexa, ela é mais detalhista. A gente vai pedacinho por pedacinho, veia por veia. Ela é bem mais trabalhosa minuciosa. do que o procedimento tradicional, Uhum. muito mais, por causa disso, do detalhamento, de ponto por ponto da veia, mas do ponto de vista de recuperação de vocês, de ser exatamente. menos hematoma, não tem nenhum corte, não tem nenhuma sutura. Sim, mas por isso que a impressão é que vai demorar muito. E quando eu tive a experiência, pareceu que foi tão rápido. Foi rápido. Porque assim, a expectativa era essa. Porque assim, quando a gente olha para um método tradicional, como a minha mãe fez, eu me lembro da minha mãe contando, ela falou assim, nossa, a impressão é que ela tava numa borracharia.
sabe? Porque, tipo, não, pegaram e puxou. Como assim puxou? Tipo assim, puxou, né? A Puxou. veia arrancou ela A fora. cirurgia convencional, você coloca um cabo de aço, digamos assim, lá dentro da veia e vai Nossa. arrancando tudo Uma ali. espinha de bicicleta. Aí, tipo, nossa, tá louco. A E o impressão endolaser a gente faz tudo bem mais delicado, é um muito mais catéter delicado. bem fininho, não sei se ele chegou a mostrar pra Mostrou. você, E como é, daquela como é que luz foi ali. a sua recuperação? Foi muito rápido. Eu sempre me recupero muito rápido essas coisas, né? Mas eu achei inacreditável. Porque tinha que usar, eu acho que a meia, uns 3 dias, né? Tipo assim, eu acho que depois do primeiro dia eu não usei. Eu tô errado, claro, eu tô errado. Mas eu não senti nada. Tipo, Não pode contar isso. não pode contar isso. Paciente. Não pode. Tá errado. Óbvio que tá errado. Eu fui errado, mas... Porque tu tem a sensação de que tá tudo 100%, sabe? Tipo, foi Você tá muito bem. tranquilo e... E eu acho que voltou ao trabalho. um outro dia, porque eu peguei o avião, eu acho que eu dormi lá, no outro dia eu peguei o avião de manhã e já cheguei pro escritório. Olha Nem... isso. Volta muito rápido ao trabalho. Nossa, né? não, é A inacreditável. velocidade Mas é eu acho que incrível. foi isso um dos principais critérios que me levou a resolver a logo. decidir, É, a tomar a porque- decisão. Além porque da uma- segurança, com certeza. foi Pra o escolher fato o da médico, rapidez, né? Que você teria Porque é esse como se tu retorno. estivesse falando sobre produto pra mim, entendeu? Porque assim, o médico, tudo bem, eu tô seguro sobre ele. Só que quando falo do produto, qual era o meu principal argumento de não fazer? Poxa, ficar 20 dias parado. Não tem como. Tipo assim, A não cirurgia tem, não tem 5 convencional, dias, por exemplo, né? a sua mãe, a cirurgia convencional, você fica 15 20, dias 30. Exato. de 20 a repouso. 30. Por isso que a impressão que eu tinha era terrível. Porque Era a minha mãe ficou borracharia. tipo, 20 dias lá, sabe? Voltou da borracharia e ficou 20 dias deitado. Então, quando ele falou, não, muito rápido, pode voltar no outro dia se tu quiser. Eu nem acreditei, na verdade. Eu pensei, não, ele deve estar dando uma exageradinha, né? Tipo, mas no outro dia eu tava lá. Mas Porque, é tipo assim, real não é lá. incomodar. Tu sente que tu teve um procedimento. Mas, tipo assim, eu sentei, trabalhei, tive reunião, voltei pra casa, tranquilo. Eu acho que esse dia foi o único que eu realmente usei a Meia. meia. Porque realmente eu sabia que eu tinha feito um procedimento, sabe? Tu tem a sensação ainda. No outro dia, eu já nem sentia mais nada, então eu acordei e pensei, não vou botar essa meia, muita função. Eu acho que eu Alisson, fiquei com a meia e tirei de manhã. Você eu sabe que eu fiz laser também ano passado. Eu fui a paciente, né? Eu Ela fui a fez em médica que mim. fez nela. E ela ficou brincando, falando que eu sou a pior paciente, porque a gente acabou o procedimento, a gente saiu pra almoçar no Ela shopping. não Tá, então. cumpriu nada do que eu Ai, falei. a meia eu até Nada. usei, mas eu voltei a trabalhar 2 dias depois de salto alto. Nossa. Aí Viajou de avião Mulher ainda comigo tem- Viajei 5 uma dias semana depois. E uma semana depois ela voltou a fazer crossfit. sem Nossa, me eu não ia perguntar. contar isso, mas eu também, assim que a gente acabou o procedimento, eu acho que eu fui pro hotel, me troquei e a gente foi tomar uma cerveja também. A gente sai, vamos num bar tomar uma cerveja de mão. E Não, aí- eu bebi a Coca-Cola porque eu falei, a cerveja do lado da médica É, é demais. complexo. Mas tu vê que realmente, assim, eu acho que todas as experiências, elas mostram justamente o quanto parece realmente muito... Que tu não tem nenhum problema, entende? Parece que tu sai 100% e eu acho que o contraste pra mim, ele é tão maior porque eu tive outra experiência na família. E aí quando eu vi isso acontecer, eu pensei, nossa, imagina, não é tipo assim. possível. Eu Não, falo que isso. se fosse pra eu só tivesse opção de cirurgia, eu não teria tratado. Eu também Eu não. tenho isso claro. Não, tem. por vários Eu motivos, ia mas um é deixar que eu não tenho 20 acumular, dias. eu ia deixar piorar, deixa ficar bem ruim pra eu operar. Exatamente. Porque é aquilo, tu vai esperar a dor atual ser tão grande quanto a dor que tu vai ter. É, exatamente. Aí, tipo, não, agora tá realmente doendo, tá equilibrado, vamos tirar, tipo assim. É. Porque senão tu vai empurrar. E é por isso que a gente fala que a técnica ATA é disruptiva, né? Porque ela, como ela traz essa praticidade, as pessoas tratam precocemente, e quanto mais precoce trata, mais rápida a recuperação, tudo Então. fica melhor. Mas tu vê aí, ó, a importância da venda dentro desse contexto, porque eu, por exemplo, eu provavelmente deixaria a doença piorar e em algum momento eu ia ter grandes problemas em ter que lidar com isso. Eu teria muito mais dor, eu teria uma recuperação muito pior. Ou seja, se alguém não tivesse me comunicado, me vendido, porque assim, independente da intenção, entende? Esse que é o ponto Sim. sobre o fato e como que eu tô me sentindo sobre a coisa. Era uma Independente coisa da que você intenção. precisava, né? Então, Era uma independente de coisa- como ele encarou isso, se ele encarou como venda ou não, ele me passou a informação. Porque ele ficou preocupado. Ele falou, pô, tu tem... tipo assim, ele viu, porque a gente tava num barco, ele viu, tipo assim, que eu tinha uma veia saltada e tal. Aparecia até na calça, entende? Aí eu pensei, me fala mais sobre isso, né? Vamos conversar. Naquele momento,
independente de como ele estava se sentindo ou qual era a interpretação, a intenção dele, ele estava me vendendo. Porque só de me passar a informação, ele me deixou com a clareza de que eu deveria resolver. Só não sabia quando. E aí a gente conversou mais uma vez ou duas, pronto. Agora eu sabia que eu tinha que resolver rápido. E Fechou. tanto é que talvez o que fez agilizar foi eu saber que eu ia ficar, tipo, no outro dia eu ia estar bem. Aí eu também, não, então vamos fazer isso. Vamos marcar. Qual a data, entende? E é muito frequente os pacientes adiarem porque acham que ainda não existe técnica assim, que tem que ser cirurgia. Exatamente. E é triste quando chega alguém no consultório pra gente que tá com uma trombose, uma tromboflebite, um caso avançado, que a gente fala, olha, mas tem como tratar? A pessoa às vezes olha, nossa, se eu soubesse que tinha como tratar antes, eu tinha tratado, pra agora não tá passando Então, por isso. falha de vocês, né? É. Vocês não estão vendendo, tá vendo? Por isso que a Mas gente tá aqui hoje. Sintam-se culpadas. Sintam-se culpadas. Né? Por isso que a gente tá hoje trazendo essa informação É aqui. isso aí, Por isso que a gente tá gravando facilitando a podcast, vida. Ó, mas esse que é o ponto, né? O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá dando conteúdo ou tá vendendo? Entende? Tá informando. Porque esse que é o ponto. Se tu dá clareza pras pessoas, tu não precisa vender, tu não precisa empurrar pra elas. Se eu der clareza que tu tem que resolver um problema, esse problema é simples de resolver, eu consigo resolver ele de tal forma, em tal velocidade, a pessoa fala, então é isso que eu tenho que fazer. Porque eu não sabia disso. Por isso que eu tava empurrando pra frente. E eu ia ter um problema muito maior no futuro, né? A gente sempre fala que, dentro do marketing, tem coisas que tu não pode fazer na área médica. Uma delas é essa. Sempre quando tu fala sobre marketing ou vendas, tu fala sobre... É um caminho, que é assim, ó. A gente chama de dor atual, dor futura e prazer futuro. Sempre que tu tá vendendo algo dentro do marketing, tu constrói esses cenários, que a gente chama de quadros mentais, né? Então eu consigo te falar assim, por exemplo, olha, tu tem essa dor hoje, mas se tu não resolver, ela vai ficar pior no futuro. Mas se a gente resolver hoje, o teu futuro vai ser melhor. É basicamente isso. Isso a gente faz através de quadros de comunicação dentro do marketing para qualquer coisa. Até para comprar Coca-Cola. A gente sempre está construindo um quadro atual e um quadro futuro. Só que eu posso falar sobre a dor atual e o prazer futuro. Eu posso falar sobre a dor atual e a dor futura. Por exemplo, olha, tu tá fumando, tu tem um problema, tá? Só que se tu não parar de fumar, daqui a tanto tempo tu vai ter um problema muito maior. Eu tô construindo o quadro. Só que se tu parar de fumar, tu tem esse cenário aqui, ó. Tipo, imagina tu com teus netos. Pronto, tô construindo um quadro, né? Uma imagem do futuro, que é positiva. Na medicina a gente não pode fazer isso. A gente não pode dizer, se tu não curar isso aí, vai morrer. não pode, entende? Então, assim, a gente tem um cuidado, mas o fato é, no momento em que eu consigo enxergar eu não tendo o prejuízo que eu tenho, né? E, tipo assim, e evitando que isso vai se tornar pior, simplesmente porque eu tô com receio de ter que fazer um negócio que eu posso ficar 20 dias deitado, posso ter complicação. É óbvio que eu vou escolher, tipo assim, me manter com isso aqui. Só que quanto mais eu me mantenho, mais chance de ter... Mas eu nem sei disso, porque eu como paciente, eu não sei disso. Entende? Que vai piorar. Eu penso, não dói o suficiente, entendeu? Vou esperar mais um pouco. Vou empurrar pra frente, assim como qualquer outra coisa que a gente faz. Quando a gente decidiu, teve a ideia do podcast, foi decidindo fazer, a gente via que tinha uma necessidade muito grande de informar, porque é uma área que as pessoas são pouco certeza. informadas, e não só na nossa área, mas comunicar outras áreas que estão relacionadas com a nossa. E hoje é tão fácil você conseguir informação, tão fácil conseguir uma informação desqualificada, uma informação errada, uma fraude. Então, acho que quem tem conhecimento, quem tem conteúdo, quem tem informação de qualidade, precisa mostrar a cara, precisa aparecer para passar a informação que é válida, né? É isso aí, As exatamente. pessoas precisam... Porque é justamente, o problema é o silêncio de quem tá certo, quem né? tá- Esse que é o ponto. A gente tem que comunicar, a gente tem que colocar mesmo no mercado, porque senão a Ellen vai só vender chá na internet. Então, Só que não Imagina. vai receber pelo é chão. uma competição, você tem que vender mais aqui. É isso aí. Realmente fez uma piada da situação toda. Mas resolve isso, pelo amor de Deus. Nossa, é terrível. A situação é terrível. É terrível. A gente tá denunciando tudo, tá vendo tudo direitinho. A gente tá tá se rindo aqui agora, mas a gente... Já sofreu. Alisson, a gente tá chegando aqui no nosso tempo. Infelizmente. Porque E eu queria saber se você tem uma mensagem, alguma coisa que você quer deixar aqui. Não, acho que grande parte das mensagens a gente conversou, né? Eu acho que dentro da área médica em si, a gente tem que encarar as coisas como elas são, né? E óbvio que com os cuidados que deve ter. Existe um monte de informação que, da mesma forma que o paciente não tem informação suficiente para tomar a decisão de resolver o problema dele,
às vezes o médico não tem informação sobre o que exatamente é marketing, o que exatamente é cada técnica e tudo mais, e tem um pré-julgamento. Então, assim, da mesma forma que o paciente não vai resolver um problema porque ele tem um pré-julgamento, porque ele viu um caso antigo de uma forma totalmente diferente e ele não toma decisão, muitas vezes o médico faz a mesma coisa, entende? Então, a mesma falta de consciência que tem para um nosso cliente, tem para a gente em tantos outros aspectos, né? Então, o ponto é, como é que a gente sai disso? Né? É realmente a gente buscar conhecimento, a gente se dedicar a, pelo menos, tentar entender as coisas antes de pré-julgar. Porque quando a gente reclama do paciente que ele tá só pré-julgando e não tá resolvendo o problema, ele tá fazendo exatamente a mesma A coisa que a gente mesma faz. coisa. Né? É verdade. Tô Exatamente. pensando aqui, o Alisson é o nosso primeiro convidador homem. Até então tinha sido só mulher. É mesmo. É o É um primeiro. podcast para mulheres. Sinta-se privilegiado. E agregou Muito muito, bom, muito, muito muito bom. bom. Muito mesmo. Doutora Ruana, quer deixar alguma mensagem? Eu acredito que o que a gente está trazendo aqui e está buscando também todos os dias é esse conhecimento. E além da gente conhecer, é trazer para quem nos ouve, não só como nossos pacientes, mas quem nos ouve pelas redes sociais, trazer esse conhecimento e essa informação. Porque eu acho que com isso a gente cresce e as outras pessoas crescem também. Então, agradecer a sua presença aqui, Alisson, foi muito boa. Obrigado. E quem quiser me encontrar nas redes sociais, é no Instagram, @DRA Roana Lacerda. Doutora Karine? Não, acho que a mensagem eu até já passei um pouco antes, é mais agradecer. Eu não te conhecia ainda, só ouvia falar, mas fiquei realmente impressionada, mais ainda agora com a sua história, que eu falei que estava curiosa para ouvir sua história. Admirada. Acho que também é importante a gente fazer uma menção ao Daniel Amatuzzi, que a gente queria que ele tivesse aqui, mas ele está envolvido lá, então não deu. Mas a gente queria muito a presença dele. Todo parabéns a você e a ele, né, pelo evento que está acontecendo. Está sendo maravilhoso e a técnica dele, ele é revolucionário, uma pessoa incrível. Então agradecer a ele, a você e é isso. E Onde te na rede encontra? social é o @DRA.KarineMiranda. Obrigado, gente. Pra finalizar, rede muito Muito social. obrigada. Muito E a obrigado sua também. rede social? Como é que as pessoas te Nossa, é muito difícil. encontram? Não É tem. Alisson Zigulich. Aí, Alisson com Y ainda, aí se tu né? botar ALSON, ZI, tu vai achar. A gente Só vai- ZI, só vai A gente vai colocar Aparece na escrito. descrição Tá do bom, Joana. vídeo aqui para poder facilitar. Faz a sua rede social também. E eu sou a doutora Ellen Pessoni. Vocês me encontram no Instagram, DRA Ellen Pessoni, me encontram no TikTok, nos vídeos que estão vendendo chá. Só não usem a Nesse nossa momento, imagem, por favor. Não comprem, por favor. De forma errada, né? Se for para ajudar, então tá valendo. E a gente finaliza aqui mais um episódio do nosso podcast da clínica e até o próximo episódio.